Olá pessoal, eu sou o professor Maganhão e hoje nós vamos falar sobre a existência de Deus, uma jornada histórica. Esta apresentação de hoje explora o desenvolvimento do pensamento sobre a existência de Deus ao longo da história, desde a antiguidade até a era contemporânea. É o que nós vamos discutir nesses dias e esta praticamente é a quarta aula. A crença em Deus é um dos pilares mais antigos e universais da cultura humana. Ao longo dos séculos, inúmeras figuras refletiram sobre a existência ou não de Deus, buscando argumentos racionais para testar a sua presença no mundo. E esta vai ser uma breve introdução a esse rico panorama intelectual. Se tivéssemos que trabalhar de forma profunda, levaríamos dias, se calhar um semestre a discutir isso. Quero deixar claro que estou disponível para aulas de filosofia e teologia. Se tiveres interesse, convidar-me para lecionar aulas de teologia e filosofia, tanto em formato virtual, neste caso online, ou mesmo presencial, dentro e fora do país. Estou aberto para podermos sentar, trabalharmos termos e condições. É só entrar em contato comigo para o efeito. Olha, primeiro é importante entendermos sobre o que os gênios refletiram sobre a existência de Deus. É importante que, enquanto nós buscamos evidenciar a existência de Deus, retornemos à história. As grandes mentes que passaram neste mundo, eles pensaram sobre Deus, falaram alguma coisa sobre Deus, disseram alguma coisa sobre Deus. O que nos dá a ideia de que esta questão de Deus não é algo de hoje, não é algo apenas dos nossos dias, é algo que já vem desde a antiguidade. Ao contrário do que muitos pensam, grandes inteligências, neste caso, grandes mentes, reconheceram a existência de Deus. Esses gênios que deixaram marcas profundas na história viveram na penumbra, buscando para sempre a questão da ideia de Deus. Eles não tinham uma ideia completa, uma ideia cabal ou plena sobre Deus, sobre a sua existência, mas eles já lançavam bases sobre Deus, já refletiam sobre Deus e até lançavam alguns fundamentos que posteriormente vão ser usados na teologia cristã e hoje faz parte do corpo de doutrinas sistemáticas, não é? Mas que já vinha sendo refletido desde a antiguidade. As investigações e descobertas sobre a existência de Deus não é algo de hoje ou não são coisas de hoje, já vem desde o passado, em que filósofos, teólogos, até numa perspectiva mitológica, refletiam sobre ou refletia-se sobre a existência de Deus. As investigações destes pensadores, destas grandes mentes brilhantes, destes gênios ou homens que estudaram os segredos da natureza e construíram a ciência moderna, revelam que quase todos creram em Deus, mesmo sem um pleno conhecimento da verdade. Quer dizer, a maioria dos pensadores emblemáticos, até clássicos, que passaram deste mundo em diversos cantos do mundo, eles tinham consciência de Deus e criam em Deus. Agora, podem divergir ou diferir em termos de que Deus criam nele. Mas havia uma consciência ou um senso do sagrado neles e havia uma consciência da existência de um Deus, ou de um ser, ou mesmo de seres que estão acima do ser humano e que dirigem este universo. Agora, como forma de refutar algumas falácias que ridicularizam, neste caso, a fé. Há falácias de ridicularização da fé e muitos ateus ridicularizam a fé em Deus, evocando mentes brilhantes que supostamente negaram a existência de Deus, definindo suas vidas na própria existência. Então,
Quando você encontra ateus até de senso comum, ou mesmo ateus de meia tigela, eles tentam invocar, tentam nos levar a, a pensar que os cientistas negaram a existência de Deus, os filósofos negaram a existência de Deus. Não discriminam quem são estes cientistas ou quem foram estes cientistas e filósofos que negaram a existência de Deus. Simplesmente eles usam o argumento universal ou quantificador universal, dizer que os cientistas, os filósofos negaram a existência de Deus, como forma de ridicularizar a fé. Mas alto lá, se você quiser fazer uma pesquisa séria, honesta e transparente, é preciso ter muita calma antes de precipitar-se e dizer que mentes brilhantes neste mundo negaram a existência de Deus, ou que passaram deste mundo. Então, esta é uma falácia porque é uma suposição, não é? Que os defensores da negação da existência de Deus, sobretudo os que não fazem pesquisas sérias, acabam supondo, acabam afirmando de que mentes brilhantes supostamente negaram a existência de Deus. Este é um argumento falacioso. É uma falácia, pois ao longo da história, filósofos, teólogos e cientistas demonstraram a existência de Deus com base na razão e em observações científicas. Isto nós vamos ver mais em frente. Nos outros episódios ou outras sessões relacionadas à existência de Deus, nós iremos perceber estes elementos, esses dados que foram lançados por filósofos, teólogos e cientistas que confirmavam ou que evidenciavam a existência de Deus. Por isso que dissemos que esta tendência de ridicularização da fé ou este pensamento, esta ideia de que as grandes mentes, elas em algum momento negaram a existência de Deus, é uma falácia porque praticamente não se baseia em fundamentos sérios. É mais por uma questão subjetiva e não porque houve uma pesquisa acurada, séria, de que todas essas mentes tiveram a negação da existência de Deus. Da mesma forma como podemos aqui afirmar que nem todos os filósofos, os historiadores, nem todos os teólogos os cientistas afirmavam categoricamente a existência de Deus na mesma proporção, na mesma medida, na mesma certeza. E também nem todos os filósofos cientistas afirmavam, alguns deles mesmo eram ateus. É preciso ter em mente isso. Agora, em cada período da história, intelectuais mostram com base na razão e nas observações científicas a existência de Deus. Mesmo nos nossos dias, há figuras emblemáticas que trazem argumentos que vão evidenciando a existência de Deus no nosso dia a dia. É por isso que precisamos estar atentos sobre estes argumentos relacionados à existência de Deus ou mesmo evidências. Agora, é preciso aqui debatermos ou refletirmos sobre a certeza da existência divina. Existem várias formas, em algum momento, de se pensar, de se refletir sobre a certeza da existência divina. Primeiro é a fé. Algumas figuras nunca experimentaram a regeneração em Cristo Jesus, mas possuíam uma certeza interna de que Deus é uma realidade. Porque pode-se aqui avançar a ideia de que o fato destes indivíduos crerem ou de defender evidências da existência de Deus é porque estes indivíduos eram crentes, eram regenerados. Não, alguns eram praticamente pagãos e, mesmo assim, dentro deles tinha uma certeza de que a questão de Deus, ou este Deus, esse ser chamado Deus, é uma realidade. Mas também temos o argumento de teofilósofos. Pesquisas teofilosóficas revelam a existência de Deus, mostrando que a busca pela sabedoria divina leva à confirmação da realidade de Deus. Ou seja, mesmo as próprias pesquisas divinas, ou mesmo pesquisas científicas, teológicas, em última análise, vão nos levar a confirmar de que Deus é uma realidade. Então, pesquisas teofilosóficas, elas lançaram a ideia ou revelam
a ideia da existência de Deus e mostro que uma pesquisa sábia, não uma pesquisa subjetiva, tendenciosa, uma pesquisa pré-concebida com conceitos já determinados que só quer ir forçar os conceitos, os pressupostos ou as hipóteses a dizer o que de fato a pessoa acredita. Então, pesquisas sérias, feitas com muita sabedoria, chegam a evidenciar a realidade de Deus. Cientistas também não ficam do lado. Pesquisas científicas também apontam para Deus. Como alguém disse, olha, se em algum momento encontrar conflito entre as escrituras e a ciência, essa pessoa espera por um tempo, aguarda, porque ao fim e ao cabo a própria ciência depois vai confirmar com as escrituras. E outra pessoa também disse que uma ciência séria, uma ciência feita com objetividade, chega a uma ilação, a uma conclusão de que de fato Deus é realidade. Francis Bacon dizia que pouca ciência afasta o homem de Deus, porém, muita ciência conduz o homem a Deus, ou seja, a Deus o conduz. Então, a partir desta reflexão de Bacon, começamos a perceber ou a entender, não é, que provavelmente a questão de negação da existência de Deus pode ser produto de uma precipitação ou de outras de outras perspectivas ou de outros elementos subjetivos. E não podemos nos afirmar como verdadeiros cientistas que foram ao fundo na sua pesquisa e depois afirmarmos que Deus não existe. Provavelmente é aqui onde se enquadra que pouca ciência afasta o homem de Deus, faz com que o homem negue a existência de Deus e afasta este homem totalmente desse Deus. Porém, muita ciência, pesquisas acuradas, cuidadosas, rigorosas e metódicas podem conduzir o homem a Deus ou podem levar o homem a perceber claramente que esse Deus é incontornável. Ora, qual é o legado de Bacon aqui? Primeiro, Bacon já falou da questão de pouca ciência. E ele aqui vai avançar que a ciência superficial, ou seja, esta forma que nós temos para interpretar a citação dele, que a ciência superficial pode afastar o homem de Deus, levando-o a questionar ou mesmo a negar a existência divina. Olha, mais uma vez dissemos, a ciência superficial, a pseudociência, a falsa ciência, leva o homem a afirmar categoricamente, até com orgulho e arrogância, de que Deus não existe. Mas tenha certeza, isto não passa de superficialidade. Agora, muita ciência, pesquisas sérias, a ciência profunda, por outro lado, conduz o homem a Deus, revelando a complexidade e a ordem do universo que aponta para um Criador. Agora, isso não significa que a pessoa tem que acordar e dizer que, olha, Deus existe e parar por aí. E como se isso fosse suficiente para evidenciar a existência de Deus. Pelo contrário, é preciso que hajam pesquisas sérias, estudos sérios, estudos não baseados no senso comum, na doxa, na opinião, mas estudos que praticamente foram feitos por outros e depois trazer conclusões sérias sobre a existência ou não de Deus. O que significa que os dois lados, tanto do teísmo assim como do ateísmo, são desafiados para fazer estudos sérios a fim de chegar à conclusão da existência ou não de Deus. E aqui Bacon vai dizer que uma ciência profunda conduz o homem a Deus, revelando a complexidade e a ordem do universo que geralmente apontam para a existência de um Criador. As palavras de Bacon, ilustres, ecoam através dos tempos, destacando a relação entre conhecimento e fé, ou mesmo entre ciência e fé, e a jornada em direção à compreensão da divindade. O que significa que esta fé que hoje nós temos não pode ser uma fé cega, uma fé desarrazoada, desprovida de razão. Aliás, até porque uma verdadeira fé não é desprovida de razão, não é desarrazoada, não é cega. É preciso que haja uma relação harmoniosa entre observações científicas, pesquisas filosóficas e a própria fé,
para que esta fé seja uma fé robusta que nos conduz a uma compreensão realística desta divindade que nós afirmamos existir. Vamos refletir um pouco nesses dias, a partir desta quarta sessão em diante, sobre o desenvolvimento histórico e filosófico do pensamento da existência de Deus. Aqui nós vamos ter a Idade Antiga, a Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. Aqui suprimimos a moderna, mas teremos a Idade Moderna, onde vamos refletir um pouco o que é que os pensadores modernos refletiram em torno da existência de Deus. Vamos desembocar também na Idade Contemporânea. Na Idade Antiga, nós temos as primeiras reflexões sobre a existência de Deus que surgiram na Antiguidade. Neste caso, essas reflexões surgiram com filósofos explorando a natureza do divino através da razão e da observação. É interessante quando percebemos que a Idade Antiga são os clássicos que estão a refletir sobre a existência de Deus. Temos os filósofos pré-socráticos e depois filósofos pós-socráticos, e estes mesmos vão refletir seriamente sobre o assunto da divindade. E não estavam a trazer ideias de senso comum. Pelo contrário, eles estavam até a fazer críticas e contracríticas em relação a algumas ideias que foram apresentadas no passado e depois traziam suas ideias em relação ao que é, ou seja, em relação à questão da existência de Deus. Também iremos discorrer sobre a Idade Média, porque é nesta idade onde a teologia dominou o debate. Como pensadores, não seja, pensadores como Tomás de Aquino, buscaram conciliar a fé cristã com a fé aristotélica. Aliás, não é só Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino é alguém é a figura da patrística, aliás, é a figura da escolástica. Temos da patrística o Santo Agostinho, não é? Santo Agostinho também refletiu bastante sobre a questão da fé e razão e cristianizou praticamente as ideologias platônicas, o pensamento platônico, e Tomás de Aquino vai cristianizar o pensamento aristotélico. E lá também temos, entre Aquino e Agostinho, temos o Santo Anselmo de Cantuária, que é uma das grandes figuras que lança bases muito fortes sobre a questão racional, sobre a questão de conciliação da fé e razão. Aliás, em tempo oportuno, teremos uma outra série sobre a relação entre fé e razão, ou entre a ciência e fé, mas depois de terminarmos essa série da existência de Deus. Então, Aquino, não é, buscava conciliar a fé e a fé cristã com a filosofia aristotélica, a mesma coisa que fazia Agostinho, de conciliar, não é, a fé cristã com a filosofia platônica. Também teremos a Idade Média, pelas modernas, onde nós vamos perceber o que é que pensadores como Darwin e outros refletiram sobre a existência de Deus. Aliás, é aqui onde vamos verificar, será que de fato os pensadores que nós referimos hoje, ou que pessoas referem hoje, que negaram a existência de Deus, os cientistas como o Newton, não é, como Darwin e mais outros, e Galileu e Copérnico, será que estes mesmos pensadores negaram a existência de Deus ou nós colocamos na boca deles o que em algum momento não afirmaram? Também iremos abordar na idade contemporânea, porque é nesta idade, não é, onde houve novas perspectivas, ou seja, desde a idade moderna, que trouxe novas perspectivas com o surgimento do existencialismo e outras correntes filosóficas que questionaram a existência desde o sentido da vida, na idade contemporânea, vamos continuar com o debate e que até os nossos dias de hoje são considerados a idade contemporânea, onde se continua com o debate sobre a existência de Deus, mas vindo já de outras facetas, de outra forma e de outra maneira. Então, estas idades serão percorridas para nós refletirmos em torno da existência de Deus na história. Como é que Deus foi visto na história? Como é que a história reflete sobre este Deus? Agora, é preciso aqui deixarmos claro que havia na história uma busca contínua. E ainda hoje existe esta busca contínua sobre a existência de Deus. Entretanto,
não está no mesmo nível do passado, porque o nível do passado era mesmo procurar evidências sobre a existência desse Deus. E hoje me parece que as evidências não deixam muitas margens de dúvidas. O que acontece é perfectizar o que é preciso ser aperfeiçoado. Agora, nesta busca contínua sobre a existência de Deus, é preciso entendermos que havia questão de interrogação. Ou seja, a busca por Deus envolve questionamentos constantes sobre a natureza da existência e a origem do universo. Ou seja, esta existência que nós estamos a refletir dela vem do homem. Este homem que nós dissemos que existe, existe a partir de o quê? Qual é o limite máximo, a causa máxima que criou este homem? Este universo que nós hoje falamos dele, de onde é que vem? Qual é a sua origem? Aliás, a sua causa última ou causa primeira, se quisermos usar as palavras de Aristóteles. Também é preciso aqui deixarmos claro que a investigação teológica, filosófica e científica é essencial. Foi essencial e é essencial para aprofundar a compreensão sobre a divindade. Não podemos deixar a questão de evidenciar a existência de Deus, confirmar a existência de Deus para apenas o lado de fé. Que, olha, nós cremos que ele existe, ponto final e basta, então isso é suficiente. Bom, pode ser que isso seja suficiente para alguns, mas é preciso entender que é importante trazer argumentos teológicos, filosóficos e científicos que nos aprofundam a compreensão dessa divindade. Aliás, estes argumentos aumentam, solidificam, amadurecem e consubstanciam a nossa fé. Um outro dado importante aqui, que não pode se deixar de lado, senão vamos começar a racionalizar apenas a parte espiritual, é a questão da revelação. A experiência pessoal e a fé podem revelar aspectos da natureza de Deus que a razão não consegue alcançar. O que é que significa isso, ilustres? O que é que significa isso, amigos? É que a experiência pessoal e a fé, como estamos a dizer, pode revelar aspectos de natureza de Deus que a razão não pode alcançar, porque a razão em si tem seus limites, é limitada. É limitada a um tempo, é limitada a um espaço, encontra os seus limites. Tem momentos ou locais que a razão já não consegue transcender, mas a revelação, a iluminação vai trazer luz à própria razão e vai permitir que se alcance níveis que não podiam ser alcançados só apenas com a razão. Mas isso não é só um assunto de razão, é também um assunto da questão de fé. A fé também sem argumentos racionais encontra suas limitações. É preciso que haja um casamento entre esses dois elementos, uma harmonia entre esses dois elementos, para que juntos possam se fortalecer nas suas fraquezas. Um outro dado na busca contínua sobre a existência de Deus é a questão da contemplação. A contemplação da natureza, da arte e da beleza pode despertar a consciência da presença divina no mundo. O que significa que pensadores, cientistas, filósofos e teólogos que refletiram sobre a existência de Deus tiveram em conta a contemplação da natureza. Os questionamentos que eles tiveram sobre o cosmos, sobre a natureza, a contemplação da arte, a apreciação desta arte, da beleza do próprio cosmos, despertaram a consciência de que não é possível. Existe um arquiteto Moore detrás de todas essas coisas. E é isto que nós queremos refletir de forma mais profunda também nas próximas sessões. Agora, quais são algumas conclusões e próximos passos preliminares? Primeiro é a questão da complexidade da questão da existência de Deus. A existência de Deus é uma questão complexa que tem desafiado a humanidade ao longo dos séculos. Esta é uma questão complexa, sensível e, ao mesmo tempo, é um divisor de águas. Os que afirmam de forma categórica que Deus não existe seguem um caminho. E os que afirmam também que Deus existe, eles também seguem um caminho. Também tem a questão de diversidade de perspectivas. Existem diversas perspectivas sobre a existência de Deus, desde a fé religiosa até o ceticismo filosófico. O que significa que há várias abordagens sobre a existência de Deus. Há os que
vão dizer que não é possível, não é poder reconhecer, ou neste caso, como diagnósticos, conhecer que de fato Deus existe e é por isso que se fica sempre na dúvida, porque é difícil, não temos um conhecimento factual da existência do próprio Deus, ou podemos observar que Deus está aqui. Mas também afirmam os próprios gnósticos que também não é possível afirmarmos a sua negação. Ficam numa situação de ceticismo. Mas esses estudos vamos poder avançar, ou essas reflexões, vamos poder ver mais nas próximas sessões. Também até sobre a reflexão sobre a existência, a ideia de que a reflexão sobre a existência de Deus é fundamental para a compreensão do sentido da vida e da nossa relação com o universo. Isto é muito importante. Quando nós chegarmos em outras séries, em outros episódios dessas nossas sessões, onde perceber, onde nós discutimos sobre o sentido da vida, de que forma a existência de Deus influi no sentido da vida do ser humano. Isso vamos ver nas próximas sessões. É só sempre manter constantemente a assistir e procurar sempre esses vídeos e sempre seguir nos canais que nós temos postado essas sessões. Vai poder acompanhar até o fim das nossas sessões. O que nós aqui queremos dizer é que a existência de Deus é, de fato, fundamental para a compreensão do sentido da vida humana. Não é possível pensarmos no sentido da vida humana e na compreensão deste homem, ou a autocompreensão deste homem dentro do cosmos, se nós não pensarmos na existência de Deus. Muitas vezes, há ideias que dizem que o homem decide ou define o seu sentido de existência. Não é problema, isso é uma questão que vamos discutir mais em frente, até que ponto isso é verossímil ou não. O que nós vamos lançar como ideia hoje é que a existência de Deus é fundamental nas nossas vidas para a questão de definição do propósito de vida, do sentido de vida e a forma como nos posicionamos dentro deste universo criado pelo próprio Deus. Gente, muito obrigado. Nós por hoje terminamos por aqui. Até a próxima sessão. Obrigado.